Boa noite, pessoal. Estamos aqui para o nosso encontro semanal, né, nas terças-feiras às 18 horas, e dando continuidade aí né, às atividades de ensino remoto, né, referente ao terceiro ano, e agora agosto até outubro, com o volume 3, né, o PET 3. E, conforme combinado, já que semana passada não teve aula em virtude aí de reunião, né, de administrativo pedagógico, então voltamos hoje, conforme combinado, com o assunto da química orgânica, a introdução da química orgânica, que ainda é um resquício, vamos dizer assim, do PET 2, da semana 5 e 6, que tratou exatamente dessa introdução à química orgânica. Devido aí questão de tempo e alguns outros fatores, nós ainda não tínhamos abordado esse assunto, então nós vamos abordar hoje, inicialmente, essa introdução à química orgânica, bem como a classificação, explicando essa introdução, a classificação dos carbonos, e as correções da atividade da semana 5, né, para não ficar tudo muito acumulado, corrigir 2 semanas de uma vez de atividades. E para quem, assim, né, perguntou até se alguns outros perguntaram se a aula ia ficar gravada, então fica sempre gravada no Google Sala de Aula, então exatamente para essas pessoas aí que não têm oportunidade ainda de ter essa explicação, explanação do capítulo da química orgânica, que é hiper, super importante, além de abranger o nosso cotidiano, ela está sempre presente nessas avaliações externas aí, do Enem, né, e outras avaliações aí. Então, é hiper mesmo importante, é o suprassumo da química aí, essa questão da química orgânica, ok? Então, vamos dar início aqui. Acho que beleza aqui. Isso, vamos compartilhar aqui o vídeo. É isso. Tá, então vamos dar início aqui. Então é isso aí, ó. A química orgânica, muitos já viram falar aí, é a chamada química do carbono, pois é a parte da química que se dedica a estudar a matéria dos compostos formados por esse elemento, né? E então, por quê? Por que é tão importante assim, estudar a química do carbono? Porque os milhares de compostos existentes hoje no nosso cotidiano são compostos orgânicos. Plástico, os derivados do petróleo, por exemplo, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, e vários outros aí. O álcool, por exemplo, acetona, éter. Então, nós estamos ao nosso redor aí milhares de compostos orgânicos. Por isso, a importância do estudo relacionado essa química orgânica aí. E para o composto ser considerado orgânico, obrigatoriamente, ele tem que ter o átomo de carbono, ele tem que ter o elemento carbono. Se não tiver carbono, ele é inorgânico. Então, agora não confundir alimento orgânico com composto orgânico. Alimento orgânico é aquele alimento mais saudável, tá? Isento aí de agrotóxico, né? Bem, né? Um alimento bem mais saudável. Agora, composto orgânico, não. Composto orgânico, ele, aliás, até muito, vamos dizer assim, né? É muito poluente, né? Por exemplo, gasolina, óleo diesel, são muito poluentes, são compostos orgânicos. Então, não confundir alimento orgânico com composto orgânico. E o beabá aí da química orgânica, que os compostos orgânicos são formados, para serem formados, tem que ter obrigatoriamente o carbono. Então, é carbono e mais outros elementos, né? Mas tem que ter o carbono, lembra aí. Então, o primeiro passo para falar que um composto orgânico é a presença do carbono, ok? O carbono está localizado no grupo 14 da tabela periódica ou 4A. E então, como ele está na família 4A, ele faz 4 ligações, né? Então, sempre ao redor do carbono vai ter que ter 4 ligações, que a gente vai ver exatamente essa representação aqui. Então, viram a importância de estudar os compostos orgânicos, existem milhares ao nosso redor, os plásticos, tecidos, combustíveis. Então, nada melhor do que conhecer, né? Do que conhecer um pouco sobre esses elementos aí, tá? Esses compostos aí, né? Vamos dizer assim. Então, o carbono, vou dizer, está na família 4A, ele faz 4 ligações e cada ligação é representada por um risquinho, tá vendo aí? São 4 ligações. Quando é ligações simples, elas são 4 riscos, né? Cada risco é uma ligação. Sempre ao redor dele tem que ter 4, mas pode aparecer de várias formas. Pode ser 4 riscos só, pode ser uma dupla ligação e mais 2, pode ser 2 duplas ligações ou uma tripla e uma simples.
mas sempre vai ser o somatório 4. Tá vendo esses quatro exemplos aí? São as maneiras que podem estar as ligações em volta do carbono. Mas lembre-se aí, sempre vai ter que ser 4. Quando não tiver, tem que completar, para a gente ver o que está faltando, ok? E um detalhezinho super importante também relacionado a essa questão do carbono, então a gente já sabe agora que ele faz ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla, né? Cada risquinho desse é uma ligação simples. Se tiver tipo sinal de igualdade, aí não é sinal de igualdade, é ligação dupla. E se tiver 3, ligação tripla. E já cansei de ver em concursos por aí perguntando quantas ligações sigma e quantas ligações pi tem no composto abaixo. Aí o cara pira, né? O cara não estudou, acha que nunca estudou essa parte aí, mas é pura mentira, porque o que é pi sigma? Cada ligação simples dessa foi apelidada de ligação sigma, foi denominada assim. A ligação dupla é uma sigma e uma pi. Na verdade, sigma e pi são letras gregas, né, do alfabeto grego, e, como você sabe aí, várias simbologias na química, na física, né, principalmente, são assim, são letras do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, né, ômega e sigma, pi, igual na matemática também, são letras usadas do alfabeto grego, que eram muito assim, latim, grego, são línguas aí bem, né, conceituadas assim, e geralmente os padrões eram geralmente de várias situações eram dadas no latim e no grego, né? Principalmente na área da ciência, a área da religião, utilizou-se muito latim, grego, né? Então cada ligação simples é uma ligação sigma. A ligação dupla tem uma pi e uma sigma. E presta atenção, quando a ligação tripla são duas pis e uma sigma, certo? Então lembra aí, ó. Ligação simples, sigma. Ligação dupla, uma pi e uma sigma. Ligação tripla, duas pis e uma sigma. Então eu já vi isso em concurso vestibular aí, perguntando. É muito simples, simples, simples saber, né? Ligação pi, ligação sigma, ok? Então, beabá é isso aí. O carbono faz 4 tipos de ligações, 4 risquinhos em volta dele. Tem essas 4 maneiras que a gente explicou aí. Pode ser ligação simples, pode fazer ligação dupla ou ligação tripla, ok? E cada ligação simples é chamada de sigma, e se tiver mais algum detalhe, igual a ligação dupla, já é uma pi e uma sigma. E se for tripla, duas pis e uma sigma. Certinho? Bola para frente. Química do carbono, química orgânica. E o tópico importante que a gente vai estudar hoje também é a classificação dos carbonos. Muito simples de entender também. O carbono, igual eu falei, ele faz 4 ligações. Então, pode existir carbono primário, pode existir carbono secundário, pode existir carbono terciário ou pode existir carbono quaternário. Se o carbono, o nome já fala, é ajuda aí, ó. Quando o carbono se liga somente a um outro carbono, é chamado de carbono primário. Quando o carbono pode ligar a 2 outros átomos de carbono, secundário. Quando o carbono pode ligar a 3 outros átomos de carbono, carbono terciário. Quando ele pode ligar a 4 átomos de carbono, carbono quaternário. Então, como se classificam os carbonos? Como ele faz 4 ligações, igual eu falei, o carbono está na família 4A da tabela periódica, ele pode fazer 4 ligações. Então, pode existir carbono primário, secundário, terciário e quaternário. É uma situação super importante de entender também, que eu já cansei de ver em avaliações por aí afora. E nada mais também é bom, né, entender sobre esse elemento aí, que é super importante na formação dos milhares de compostos do nosso dia a dia aí. Então, tem esse exemplo aí, está chamando de círculo quando o carbono for primário, está chamando de losango quando o carbono for secundário, está chamando de triângulo quando o carbono for terciário. E de um hexágono aí quando o carbono é quaternário. Então, quando ele ligar a um outro carbono, é carbono primário. Se ele ligar a 2 carbonos, carbono secundário. Se ele ligar a 3 carbonos, carbono terciário. A 4 carbonos, carbono quaternário. Então, nós vimos aí que tem, vamos dizer, quantos carbonos primários aí? Tem 1, 2, tem 3, tem 4 carbonos primários aí, tá vendo? Ele só liga a um outro átomo de carbono. Então, é ligação carbono-carbono, tá? Não é carbono com outro elemento, não. Conta só as ligações carbono-carbono. Então, são 4 carbonos primários aí. Dá uma olhadinha aí para vocês. Eles só fazem uma ligação com o outro. Só tem um carbono vizinho, né? Como é que você sabe que é vizinho? Quando liga a seta, né, o tracinho está ligando um ao outro. Carbono secundário, nós estamos vendo só um. Só tem um carbono aí em forma de losango, tá vendo? Ele tem 2 vizinhos carbonos, tá vendo? Do lado do outro, né? Aí o carbono tem forma de losango aí. Carbono terciário, também nós estamos vendo aí apenas um, ou seja, tem 3 outros carbonos em volta do carbono que tem triângulo aí, que é a simbologia do carbono terciário. Dá uma olhadinha no exemplo aí. E carbono quaternário, a gente está vendo também tem um carbono aí que tem 4 outros carbonos em volta dele.
né? Então, por isso é chamado de carbono quaternário. Então, classificação dos carbonos, carbono pode ser carbono primário, carbono secundário, carbono terciário ou carbono quaternário. Por quê? Porque o carbono faz 4 ligações. Ele está na família 4A da tabela periódica. Né? Se tiver um vizinho carbono primário, 2 vizinhos carbonos secundário, 3 vizinhos terciário, 4 quaternário. Só você olhar ao redor dele. Mas a ligação tem que ser carbono, carbono. E como é que a gente pode representar os compostos carbônicos aí, né? Na aula que vem a gente vai ver como é que classifica as cadeias carbônicas, né? Mas por enquanto a gente está vendo só a classificação dos carbonos e os tipos de fórmulas que podem aparecer. Quando te pedir a fórmula molecular, é isso aí. Você vai contar o tanto de carbonos tem, o tanto de hidrogênios tem, e colocar igual tá aí, o C5H10. Então, você vai olhar o composto e ver, ele tem 5 carbonos, então C5. Ele tem 10 hidrogênios, H10. Se tiver outro elemento, você coloca também. Sempre carbono primeiro, hidrogênio segundo e outros elementos. Sempre a sequência para identificar e formar um composto orgânico, geralmente o carbono primeiro, hidrogênio segundo. Por que carbono primeiro? Porque a química do carbono, química orgânica, né? Então, fórmula molecular, você vai contar os átomos aí e colocar na fórmula, igual tá aí, C5H10. Mas a fórmula pode ser estrutural. Então, quando é fórmula estrutural, você vai ver uma estrutura, um esqueleto, né? Vai ser em forma de esqueleto, igual tá aí, ó. Ele não tá C5, nem C4, H, não tá te falando. Você teria que contar nessa fórmula estrutural quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem. Tá vendo o exemplo aí? Então, fórmula estrutural é como se fosse um esqueleto. E existe também super, assim, hoje em dia abrangente, né? Principalmente as questões vestibulares, adoram essa representação em linhas aí. Ó. Em linhas, está vendo, realmente é um tracejado, igual tá, é como se fosse linha mesmo, e cada vértice é um átomo de carbono. Então, tá vendo aí a representação em linha? Como se fosse um fio, né? Que você vai colocando vértices, cada vértice é um átomo de carbono. Então, podem existir representações em forma molecular, estrutural ou em forma de linha. São os 3 principais tipos que a gente vai ver até na questão do PET que teve aí. Vários fizeram e quem não fez tem a oportunidade de acompanhar agora. Então, pode existir representação em forma molecular, em forma estrutural ou em forma de linhas. Tá? Dando bola para frente aqui, vamos ver onde a gente vai agora. Vamos começar a fazer, então, as correções dessa semana 5 aí, né, que boa parte fez, né, e outros que não fizeram, tem a oportunidade de acompanhar. E quem fez também, é bom saber o que errou, o que acertou, tal aí. E então, por hoje, a gente está estudando o quê? A química orgânica, que é a química do carbono. Por que a importância de estudar a química do carbono? Porque milhares de compostos no nosso dia a dia aí são compostos orgânicos. Os tecidos, os plásticos, os combustíveis e vários outros medicamentos, né? Principalmente medicamentos, né? Puramente quase que orgânico aí, né? Boa parte deles. Classificação dos carbonos. O carbono pode classificar em carbono primário, carbono secundário, carbono terciário ou carbono quaternário, que a gente viu aí, né? Então, exatamente a atividade 1 do PET aí está perguntando exatamente a classificação dos carbonos, se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. O que você vai fazer? Então, primeiro você vai olhar, né, no exercício lá, está numerado, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos aí. Você vê quantos vizinhos ele tem. Então, está vendo que o carbono 1, ele só tem um vizinho, então ele é um carbono primário. A gente vai anotando ali. O carbono 2 também ele só tem um vizinho. Né? Então, o carbono 1 é primário, o carbono 2 é primário. O carbono 3, ele tem 3 vizinhos, tá vendo? Ele tem o vizinho aí, o carbono 1, 4 e 2. Ó, carbono 3. Então, ele é um carbono terciário. Tá vendo que o carbono 1, ele só tem um vizinho, carbono 3. Então, ele é carbono primário. O carbono 2, ele só tem o vizinho, carbono 3 também. Então, ele é carbono primário. O carbono 3, ele tem o vizinho aí, o 1, 4 e 2. Então, ele é um carbono terciário. O carbono 4, ele só tem um vizinho também, só tem um vizinho carbono 3. Então, o carbono 4 também é primário. O carbono 5, ele tem 2 vizinhos lá, o 6 e o 7. Então, o carbono 5 é carbono secundário. O carbono 6, ele só tem um vizinho, tá vendo? Que é só o carbono 5. Então, o carbono 6 é primário. O carbono 7, ele também só tem um vizinho, o carbono 5. Então, é primário também. Então, vamos deixar anotado aqui. Opa, vem cá, peraí. Descalibrou um pouquinho. Aqui. Então, novamente, para recordar, o carbono 1, ele só tem o vizinho, é carbono primário. O carbono 2, ele também só tem o vizinho, carbono primário. O carbono 3, ele tem 4 vizinhos lá. Eu falei o carbono 3 tinha 3, mas presta atenção aí, o carbono 3, ele tem o vizinho carbono 1, o 4, o 2, e na verdade é porque naquela dupla ligação tem um carbono aí também, ó, porque eles não numeraram, olha só, foi uma pegadinha aí. Então o carbono 3, ele é quaternário.
tem essa pegadinha aí, porque eles não colocaram, eles só numeraram 7 carbonos aí para classificar, mas tem um carbono aí que ficou pendente, exatamente é outro carbono da dupla ligação aí. Então o carbono 3 ele é quaternário, tá vendo? Foi uma pegadinha aí. O carbono 4 a gente viu que ele só tem um vizinho lá, o carbono 3, então ele é primário também. O carbono 5 ele é um carbono terciário, porque a gente teve que colocar, acrescentar aquele carbono que está faltando aí. Não sei se realmente eles foi pegadinha ou se deixaram de colocar o carbono. Não sei, parece que né, foi uma pegadinha aí. Colocou aquele carbono, então o carbono 3, o carbono 5, aliás, ele tem 3 vizinhos lá. Tem o carbono 6, 7 e esse carbono que ficou de colocar aí, que eles não numeraram para classificar. Olha só que pegadinha. Então o carbono 5 aí, ele é terciário. O carbono 6, ele é carbono primário, a gente viu que ele só tem um vizinho, o carbono 5, e o carbono 7 também é primário, que ele só tem um vizinho, que é carbono 5. Tá aí, então, a classificação, né? O carbono pode classificar em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, o carbono 1 só tem um vizinho, carbono primário. O carbono 2 também só tem um vizinho, é carbono primário. O carbono 3 ele tem 4 vizinhos ao redor dele, tá vendo? Olha lá, tá o carbono 3 e 4 carbonos ao redor, porque teve um que teve que acrescentar aí. Quaternário. O carbono 4, a gente viu que ele é primário, só tem um vizinho. O carbono 5, ele tem 3 vizinhos, né? Tem aqueles 2 lá e mais um que tinha que ter colocado aí. O carbono 6, ele é primário, que só tem um vizinho. O carbono 7 também é primário, que só tem um vizinho carbono, né? Então, foi a resolução da atividade 1 que abrangeu a classificação dos carbonos aí, né? Esse exercício aí, na verdade, eles não colocaram esse carbono aí, que até de vermelhinho acrescentar, mas geralmente, quando é questão que eu já vi de concurso, todos os carbonos são assim colocados. Assim, eu nunca vi assim, igual teve que colocar o carbono no exercício aí, isso aí não. Foi tipo uma pegadinha mesmo, para ter atenção mesmo, né? Atividade 2 perguntou aí, para determinar, agora é igual eu falei, para representar os compostos aí. A letra A, para representar a fórmula molecular dessa estrutura aí. Então, aquilo que eu falei, fórmula molecular, você vai contar quantos elementos tem, né? E colocar ela em forma de molecular, em forma de molécula mesmo. Quantos carbonos tem? Então, no caso desse exercício aí da letra A, tem carbono é a letra C, né? O hidrogênio é a letra A, oxigênio é O. São 1, 2, 3, 4, tem 5 carbonos. Então, vai ser C5. Agora, vamos contar os hidrogênios. Tem 2, 3, 4, 5 e 3, 8. Então, vai ser C5, H8 e tem um oxigênio. Então, vai ser C5H8O, né? Peraí. C5H8O. Aquilo que eu falei, quando pedir para representar a fórmula molecular, você vai ter que ver quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, quantos oxigênios tem, etc. Aí. Então são 5 Cs, né? Então são 5 carbonos, são 8 Hs, né? Então são 8 hidrogênios e um oxigênio, que é o O. Então a fórmula molecular aí é C5H8O. Na letra B, perguntou para determinar a fórmula em linha para o composto. Então, repara que na letra A deu uma estrutura, né? E pediu para fazer a fórmula molecular. Na letra B, deu uma fórmula molecular para representar em linha. É aquilo que eu falei, linha é como se fosse uma linha mesmo que você fosse espichar e ver quantos vértices você vai colocar. É o tanto de carbono que tiver no exercício. Tá vendo que são 5 carbonos aí, ó, C5. Então, pode ver que tem 5 vértices, né? 1, 2, 3, 4, são 5 vértices. É isso aí. Então não vai ser uma linha plana porque não vai ser plano porque o composto é orgânico. Aí você vai ter que ter carbono. Então cada vértice é representado por um átomo de carbono. Então CC5 vai ser 5 vértices. Está vendo como é que é a linha 5? Se tivesse C7, seria 7 vértices. Você continua espichando a linha aí. Então não tem erro. Para formar a fórmula em linha, é só você contar os carbonos que tem e fazer o tanto de vértices que tem aí. Então é C5. Então são 5 vértices aí. Beleza? Então, o exercício 2 abrangiu a representação de fórmulas, né? Eu falei que a fórmula do composto orgânico pode ser em forma molecular, fórmula estrutural ou fórmula de linha, né? Representou daquela fórmula ali, mas como não te... como é que você vai saber, né, se vai ser realmente daquela maneira igual a tua primeira representação lá? Então, você pode fazer da maneira que você, não é que quiser, mas você pode fazer de umas outras maneiras aí também, né? Isso aí, ao longo do curso aí da Química Orgânica, a gente vai vendo como é que pode ser a representação, mas o importante é que se você enxerga uma delas aí, de representação em linha, tá ótimo. E contar que tem que ser 5 vértices, né? Certo? Que são carbonos, né? Se é C5,
Então, agora nós vamos para a atividade 3. Deu 5 estruturas e perguntou assim: observe as estruturas orgânicas incompletas e identifique o item correto. Então, esse exercício 3 agora está abrangendo aí aquela questão que eu falei que o carbono faz 4 ligações, sempre 4 risquinhos em volta dele. Então, a gente vai ver o que falta para completar aí, né? Então, o exercício 1 aí abrangeu classificação dos carbonos. O exercício 2 abrangeu aí representação dos compostos orgânicos. E agora tá pedindo para você completar e formar um composto orgânico. Como é que você vai saber isso aí? A gente sabe que o carbono faz 4 ligações. Então, vamos ver o que está faltando aí. Tá lá, vamos supor, aí. Na estrutura 1, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono. Na verdade, olha só, os carbonos, cada carbono está com 2 ligações, então está errado, porque falta a ligação dupla, que tem que ser 4 em volta dele. Então, o número 1 aí está errado, né? Porque tá vendo que tava precisando de uma dupla ligação para ele ficar com 4 risquinhos em volta dele? Então, por isso que um está errado aí. O 2, na estrutura 2, falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Sim, porque na verdade a gente viu antes aí que. Opa! Oh, meu Deus. Tá. Pode ver que na estrutura 2, cada carbono aí está com um risquinho só, uma ligação só. Está faltando 3, porque são 4, igual eu falei, o carbono faz 4 ligações. Então o número 2 está correto, está faltando uma ligação tripla mesmo. Então vai completar com a tripla. Opa! Tá vendo? Agora tem 4 ligações. Então o 2. Agora vamos para o exercício 3. Na estrutura 3, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e uma tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. Então, tá correto também. Ela tá vendo que o carbono aí, o primeiro carbono, já tem 3 ligações, falta uma. O segundo carbono, ele vai precisar aí. Peraí, vamos ler de novo aí. 2 ligações simples entre os átomos de carbono. Isso aí vai estar errado, né? Vamos ver aqui o complemento dessa resposta aqui. Porque. Vamos ver aqui. Na estrutura 3, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e uma tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. O carbono que estava ligado ao nitrogênio, o nitrogênio está na família 5A, ele precisa de 3 ligações para inteirar 8, né? E vai ter que ser exatamente a tripla ligação aí. Geralmente, perto do nitrogênio é um macete aí. Geralmente, perto do nitrogênio faz tripla ligação, porque ele está na família 5A. Então, carbono e nitrogênio praticamente sempre quase faz 3 ligações aí, né? Então, está correto. E o primeiro carbono já tinha 3 ligações, faltava uma só. E devido a essas 3 ligações que ele faz com o nitrogênio, também o outro carbono necessitava de uma ligação aí. Então, realmente está correto aí. Então, é por isso que a gente tem que sempre ler tranquilamente para não poder. Porque é fácil, o exercício é fácil, mas às vezes um detalhezinho a gente acaba errando aí. Tem que fazer com calma, então. Tá? Então, no 3 aí está correto. Na estrutura 3 faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e uma tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. Vamos ver o 4 agora aí. Na estrutura 4, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios e uma dupla entre os átomos de carbono. Então, peraí de novo. Na estrutura 4, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e halogênios. E uma dupla entre os átomos de carbono. Será? Vamos ver aqui como é que completa. Então, vamos ver lá. Ó. Na estrutura 4, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios. O cloro, aliás, os halogênios, aquela família 7A da tabela periódica, flúor, cloro, bromo, iodo. Esses elementos, por eles estarem na família 7A, eles precisam de uma ligação só para completar, porque o total é 8. Assim como a gente falou que o nitrogênio está na 5A, que faltam 3 ligações, tripla ligação, os halogênios estão na família 7A e falta uma ligação para completar 8. Então, é flúor, cloro, bromo e iodo. E aí tem o cloro e tem o bromo. Então, é exatamente uma ligação mesmo. Né? Então, está correto. E se é uma ligação com halogênio, já tinha um com hidrogênio, o total tem que ser 4, então está faltando 2. Então, realmente na estrutura 4 faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios, né? 2 ligações simples entre os átomos de carbono e halogênios e uma dupla entre os átomos de carbono. Né? Então está correto aí a 4, aí tem que ficar muito atento aí. E o 5, na estrutura 5, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono e uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio.
O oxigênio está na família 6A, então ele necessita de 2 ligações para completar 8, né? Então, na verdade, carbono e oxigênio geralmente é dupla ligação, né? E isso aí é só dar uma olhadinha na tabela periódica depois e analisar direitinho, que é questão de treinamento, né? Halogênios, família 7A, a gente estudou lá no primeiro ano. Então eles faltam uma ligação para completar o octeto, por isso que uma ligação. O oxigênio está na família 6A, então ele precisa de 2 ligações. Então o oxigênio, os compostos da família 6A, geralmente faltam 2 ligações, sempre fazem 2 ligações, né? Família 6A é oxigênio, enxofre, telúrio, polônio, depois só dá uma olhadinha na tabela. Então, o macete também, geralmente carbono e oxigênio é dupla ligação. Vai aparecer muito carbono, oxigênio e dupla ligação. Carbono e nitrogênio, tripla ligação. Pelo menos os compostos que o carbono faz mais ligações é isso aí. É hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Boa parte dos compostos orgânicos, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, você já sabe que com hidrogênio pode variar aí, né? Entre simples, dupla ou tripla. Com nitrogênio é tripla, com oxigênio, dupla ligação. Então, esses 5 aí, ele está erradinho. Peraí. Só um minutinho aqui. Ele está errado porque na estrutura 5 falta uma ligação simples entre os átomos de carbono, né? Aí tudo bem. E uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio. Na verdade, com oxigênio é dupla ligação. Por isso que ficou errado aí a estrutura 5. Então, toda vez que te perguntar sobre se está faltando tantos átomos e tal, é só você, né, saber que em volta do carbono são 4 ligações. Então, voltando aí, na estrutura 1, o carbono já estava com dupla ligação, cada carbono aí. Então, precisava de uma dupla, né? Então, colocamos a dupla lá. Na estrutura 2, cada carbono estava com uma ligação só. Então, precisa de 3, por isso que a gente colocou tripla lá. Aí fechou. Sempre 4 ligações em volta do carbono. Na estrutura 3, a gente sabia que tinha ligação com nitrogênio, que era tripla ligação. E cada carbono aí, o primeiro carbono ele tinha 3 ligações. Então, ele precisava só de uma. Aquele segundo carbono, como já tinha tripla com nitrogênio, também só necessitava de uma, né? E mesmo porque também, se já tinha uma ligação com o primeiro carbono, já tinha duas, realmente só faltava uma para completar, 4 em volta dele, né? Na ligação 4, toda vez que o carbono ligar aos compostos halogênios aí, vai fazer a ligação simples, porque eles estão na família 7A, né? Então, se já tinha uma com hidrogênio, uma com cloro, faltava o quê? Dupla para completar, por isso ele completou com a dupla ligação carbono-carbono. E sempre, igual está esses 5 aí, carbono, oxigênio, sempre dupla ligação praticamente. Como o primeiro carbono já tinha 3, só precisava de mais um, por isso colocou só mais um risquinho inteiro ou 4, né? Então é isso aí, o carbono sempre vai fazer 4 ligações em volta dele. Sempre 4 risquinhos em volta dele. Cada risquinho é um tipo de ligação aí. Ok? Isso é questão de treino mesmo, porque senão você pode ver que é fácil errar, né? Às vezes exercício é fácil, mas é fácil errar também. Da mesma maneira que é fácil, se a gente bobear, erra mesmo. O exercício 5. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Então, se a combustão for muito rápida, ela reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isoctano é atribuído um índice de octanagem, né, 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. Então, deu a fórmula estrutural do isoctano e perguntou aí o que ele apresenta na sua fórmula estrutural. Aí é questão de você ir sublinhando cada carbono, saber que cada vértice é um átomo de carbono e saber. Essa questão 4 está abrangendo novamente a classificação dos carbonos, se é primário, secundário, terciário ou quaternário. Vamos aqui, já que é para confirmar isso aí, vamos analisar aqui e vamos entender o porquê da resposta aí. Espera aí. Vamos entender o porquê da. Opa! Porquê da resposta. Só um minutinho. Tá. Então vamos analisar aí. Ó. Letra A, um carbono quaternário e 5 carbonos primários. Então a gente analisou aí, cada vértice é um átomo de carbono. Então por isso que colocou naquelas pontinhas lá que não tinha carbono, tem que acrescentar o carbono aí, ó, que é o carbono quarto, carbono 2, o segundo carbono e o terceiro tinha que ter colocado, tá vendo? Tá segundo, terceiro e quarto. Aí começou a analisar. Vimos aí que o carbono 1 é primário, tudo que colocou primeiro aí, ó, é primário lá, porque ele só tem um vizinho carbono. Já aquele que acrescentou, ele faz 4 ligações lá, carbono quaternário, então tem um carbono quaternário aí.
E a gente viu que tem 5 carbonos primários, que é os carbonos das laterais, né? Geralmente os carbonos das laterais praticamente são primários, né? Então, são 5 carbonos primários e detectou aí um quaternário, né? Foi o que o exercício propôs aí. Aí é questão mesmo de enumerar cada carbono e ver se ele tem um vizinho, se ele tiver um vizinho, carbono primário. Se ele tiver 2 vizinhos, carbonos, é carbono secundário. Se ele tiver 3 vizinhos, é carbono terciário, e assim vai. Então, no caso aí, deu um carbono quaternário e 5 carbonos primários. Os carbonos das laterais sempre são primários, tá vendo? São 5 carbonos das laterais, 5 primários aí. É um macete também. E o carbono, geralmente, onde você analisa, ele está sempre no meio, assim, com vários em volta, praticamente o completo é quaternário. Então, aí, no caso, aí deu atividade 4, deu letra A, né? Então, quando tiver um exercício de classificação de carbono, você olha, analisa a vizinhança dele, quantos carbonos tem em cada carbono, e cada linha daquela você acrescenta um átomo de carbono, igual acrescentou aí aqueles do meio lá, tá o segundo, terceiro e quarto, né? Sempre analisa isso aí, cada vértice é um átomo de carbono. Atividade 5. Então quer dizer que a atividade 4 aí deu um exemplo dia a dia aí, o isoctano, né? Tá falando aí que uma combustão rápida pode danificar o motor, aí deu um dos constituintes da gasolina aí, que é o isoctano, né? Agora a atividade 5 está falando sobre um fármaco, né? A zidovudina, ou a ZT, né? A ZT todo mundo já ouviu falar, talvez a zidovudina não, né? É um fármaco utilizado para inibir a infecção e os efeitos citopáticos do vírus, né? Da HIV aí, né? A gente causador da AIDS. Então, o AZT é utilizado para o tratamento da AIDS aí, né? Então, tá aí a fórmula estrutural do AZT e perguntou quantos carbonos saturados e insaturados, respectivamente, tá. Aí o macete que eu ainda não havia falado, carbono saturado é quando ele só tem ligação simples. Carbono insaturado é quando ele tem dupla ou tripla ligação. Mas aí tem que ser carbono, né? Não precisa de ser com outros elementos, né? Entre átomos de carbono com outro carbono aí, né? Então, carbono saturado é quando ele só tem ligação simples. Carbono insaturado é quando ele tem dupla ou tripla ligação. Então, nesse exercício aí, o que acontece? Vamos analisar a resposta dele aqui. Só um minutinho. Ó. Então, igual eu falei, carbono saturado é quando ele só tem ligação simples. Aí analisou cada carbono, tá vendo? Colocou, sublinhou de bolinha azul aí, cada carbono saturado, ou seja, que ele só tem uma ligação. Só 1, 2, 3, 4, 5, são 6 carbonos aí que só tem ligação simples. A ligação simples é saturada. E nós analisamos aí outros 1, 2, 3, 4 carbonos aí que são insaturados, porque ele tem dupla ligação. Então, aquilo que eu falei, é só entre carbonos. Ah, tá vendo o nitrogênio aí também? Entre nitrogênio e nitrogênio tinha dupla ligação, mas conta isso aí? Não, porque se a química é orgânica e fala carbono saturados e insaturados, você vai analisar esse lance, se ele só tem ligação simples ou dupla ou tripla, só entre carbonos. Então, só entre carbonos aí, a gente analisou aí que são 6 carbonos só com ligação simples. Então, lembra aí, ó, ligação simples é carbono saturado, ligação dupla ou tripla é carbono insaturado. Então, nós vimos aí 6 carbonos com ligação simples, que são saturados, e 4 carbonos com ligação dupla. Tá vendo lá? Tá em vermelho lá os carbonos que tem dupla ligação. Ó lá. Carbono, dupla ligação, são um total de 4 carbonos aí, que são carbonos insaturados, né? Então, sempre quando falar insaturado ou insaturado, tem que ser ligação dupla ou tripla do carbono com, né, outro elemento aí. E carbono saturado é ligação simples do carbono também, né? Só não vale de outro elemento, igual tá aí, o N dupla, N, aí não vale. Tem que ser tem carbono, tem que estar envolvido no meio. Então, essas atividades 5 aí deu a alternativa B. São 6 carbonos com ligações simples, que são saturados, e 4 carbonos com ligação dupla. É que aquele sinal de igualdade, muita gente pergunta que é sinal de igualdade, não, é ligação dupla. E 4 carbonos com ligações duplas, que são os insaturados, né? Então, com isso aí, nós encerramos essas atividades 5 aí, né? Então, hoje nós trabalhamos a introdução da química orgânica, a química do carbono, né? Eu falei da importância de estudar a química orgânica, porque ao nosso redor tem milhares de compostos, né? Os plásticos, tecidos, combustíveis, etc. Trabalhamos a classificação dos carbonos. O carbono pode ser classificado em primário, secundário, terciário ou quaternário. Se ele tiver um vizinho, o carbono
um vizinho carbono, carbono primário. Se tiver 2 vizinhos carbonos, carbono secundário. Se tiver 3 vizinhos carbonos, carbono terciário. E 4 vizinhos carbono quaternário. Então, é muito simples o exercício, porém é fácil errar também. Então, sempre a gente tem que enumerar cada carbono e ver quantos vizinhos ele tem. Entre carbono e carbono, tá? E também trabalhamos essa questão de saturado e insaturado. Quando o carbono é saturado, ele faz simples ligação. Quando é carbono insaturado, ele pode fazer dupla ou tripla ligação, né? Então, e também sempre carbono envolvido, né? Trabalha essa parte também da ligação pi e sigma. Então, na ligação simples é chamada de sigma. Se for dupla ligação, é uma ligação pi e uma sigma. Se for tripla ligação, 2 pis e uma sigma. Esses são só conceitos básicos que é bom saber, tá? Então, classificação de carbonos, primário, secundário, como classifica os carbonos? Carbono primário, secundário, terciário e quaternário, né? Carbono saturado é aquele que só tem simples ligação. Carbono insaturado é que tem dupla ou tripla ligação. Ok? Então, na semana que vem, a gente faz aí a continuação da química orgânica aí, com classificação das cadeias carbônicas, corrigindo as atividades das semanas 6 do PET 2. Ainda ficou, igual eu falo, ficou devendo alguma parte do PET 2, mas o assunto é super importante, não ia deixar passar batido, né? Que devido a alguns fatores aí, né? Essa questão de feriados, etc. Eu, por algum outro motivo, ficou faltando essa parte para a gente fazer as devidas correções aí. Alguém perguntou também se a aula ia ficar gravada tal, para acompanhamento, então é por isso eu resolvi vamos fazer essas devidas correções aí. Qualquer coisa, procura a gente aí nas redes sociais, aí no WhatsApp. Estamos aptos para responder, a tentar ajudá-los aí, a sanar as dúvidas aí. Beleza? Então, agradeço imensamente a participação aí, um abraço para vocês, qualquer coisa, procura a gente aí. E semana que vem a gente continua aí com as devidas correções e abordando o assunto super importante que é a química orgânica, ok? Então, até. Valeu!